Queremos cumprimentar a todos com a paz de São Jesus, uma alegria podermos fazer mais esse vídeo para você do canal Rei Me Chamou, programa Papo Abençoado, e agradecer a Jesus em primeiro lugar, estamos aqui, agradecer o Milton Carvalho que está nos filmando, agradecer a participação do nosso irmão César. Amém, obrigado. Nosso irmão abençoado César aí, obrigado pelo carinho, por estar nos recebendo aqui no Carmo, estamos aqui na cidade do Carmo, né? Isso. Sendo recebidos pelo César aqui, né? Nesse estúdio dele aqui, esse estúdio abençoado, improvisado, mas em breve vai ter um estúdio novo aí, vocês vão assistir e vai ser bênção, e está sendo bem de Deus, vai ser bem de Deus aí. E agradecer o carinho, obrigado César pelo carinho aí. Eu que agradeço, Gil, agradecer a oportunidade de estar falando para tanta gente, né? Para tantas e tantos, né, que nos ouvem nesse momento, falar do amor incondicional de Deus para conosco, né, que enviou seu Filho amado para nos abençoar, nos dar a salvação. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. A gente sempre entende, acredita e admite que as redes sociais, elas têm a importante missão. A missão, é lógico que a internet está povoada de situações boas e ruins, mas é importante a gente aproveitar, né, nesse nosso chamamento, que as pessoas entendam, né, o quanto é importante você falar, pregar a verdade, o quanto é importante dizer que Jesus é bom, que Jesus é aquele que restaura, que salva e que faz com que nós possamos ter vida eterna. Não há outro caminho, não há outra solução, não há outra possibilidade. A única possibilidade é Jesus. É um prazer falar para você, meu irmão. Um prazer é meu conhecer o César aqui pela primeira vez, agradecer o Milton por essa oportunidade. O Milton é o cara. Conhecer esse homem aqui. O Milton... Fica até arrepiada. Fica arrepiada. O Milton é um cara excepcional. O dia que o Milton vai virar lenda. Hoje um nome, amanhã uma lenda. É verdade, é verdade. O Milton Carvalho é uma benção. Tá a camisa do Flamengo aí hoje? Brincadeirinha. É uma alegria estar aqui com os irmãos aqui, ainda mais com o César, conhecendo ele aí. É um prazer grandioso. Antes de fazer a entrevista com ele aqui, dá um livro aqui. Um livro aqui chama Como Vencer Suas Guerras, né? Como Vencer Suas Guerras pela Fé. É esse livro aqui. É um nosso presente para você. Que isso, rapaz. Nosso presente. Tem uma dedicatória também na capa aí. Tem uma dedicatória aí. Isso aí. Na capa para você. É um presente simples, mas um presente dado com muito carinho, com muito amor, com muito afeto. Mas eu vou guardar com todo o carinho do mundo, né? Que bacana, rapaz. Lindo, lindo, lindo. Obrigado. Fico até emocionado aqui. Obrigado, não sou merecedor de nada, né? Muito obrigado. Vou guardar na minha estante lá do meu singelo escritório lá, para poder sempre estar lembrando de você. Que benção. Obrigado, querido. Nós agradecemos aí. Eu quero crer não só pelo título, né, Como Vencer Suas Guerras pela Fé, mas também por quem escreveu. Um homem extremamente abençoado. Eu posso falar que eu o conheço pessoalmente, como você também conhece, né, o Bispo Edir Macedo, um homem que tem um legado. Está com 85 anos, né? Tá como um garoto. Outro dia eu vi uma entrevista dele falando a respeito, né, de que ele se sente um garoto, um homem que foi muito perseguido, um homem que foi muito humilhado, mas que Deus restaurou a vida dele, fez algo fenomenal na vida dele. E hoje não só tem uma igreja, né, ele tem hoje um lugar de portas abertas em todos os instantes, todos os dias. Eu tenho alguns testemunhos de amigos e que, no momento mais difícil, ele não achava uma igreja aberta, a Universal estava aberta. Na hora que mais precisava, tinha alguém na Universal para poder estar pregando, estar falando do amor de Jesus. Então é com muita emoção e muito grato, né, pelo livro, pela dedicatória, que eu vou guardar com muito carinho, meu amigo. Muito obrigado. O interessante é que eu não sabia qual livro eu ia trazer. Eu não sabia qual livro, que tem uns livros lá. Qual o livro que eu vou levar para o César? Obrigado. Mas o interessante é que eu não sabia, né, que o carinho que você tem pelo Edir Macedo, pelo Ministério da Igreja Universal, eu não sabia.
agora que você está me revelando isso aí. Então, Deus que me deu a direção de dar esse livro para você. Eu posso te falar, eu tenho tantos livros lá, eu não sabia qual livro que ia te dar. Glória a Deus pela sua vida. Deus dá direção, né? A gente não sabe, agora eu estou vendo a direção de Deus através de você falar. Do Macedo, né? Do Marcelo Crivella também. O Crivella, até que acabei ligando antes de começar, eu estava ligando para o Crivella poder falar que você estava aqui, você relatando a respeito da igreja. Mas veja bem, importantíssimo a gente lembrar, Paulo fala da multiforma da igreja. A igreja, na sua multiforma, na sua beleza, na sua essência, na sua necessidade, ela tem todas as formas necessárias para a humanidade. Então, cada um tem um dom, tem uma palavra, tem um jeito especial de tocar as coisas de Deus aqui na terra, de ajudar, né, com esse amparo, porque a igreja, aí eu vou falar da Universal, ela não é só uma igreja, ela também tem a questão social, que eles trabalham tão bem. Então, quer dizer, isso tudo me encanta. Não é só o nome, não é só a pessoa, não é o conjunto de todas as coisas. Não que eu não tenha simpatia por outros ministérios, muitos ministérios, né? Todos os ministérios são importantes. Você que nos ouve nesse momento, que congrega em alguma igreja, a igreja, ela traz a essência de ligar aquilo que estava desligado, né? Religião é religare, está lá no latim que fala ligar aquilo que estava desligado, que deixou de estar ligado e que provisoriamente estava desligado, mas voltou a estar ligado. Mas o que de fato une todos nós é o amor que nós sentimos por Jesus. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Né? Não há outro caminho, não há outra possibilidade. Mas diante da multiface das pessoas, existe também a multiforma da igreja. Então, e tem gente, eu conheço pessoas que jamais poderiam estar em outro ministério se não for na Batista, não poderia estar em outro ministério se não fosse na Assembleia. Então, ele se adapta ao lugar. E a Universal talvez seja hoje, das igrejas, né, pentecostais, a que mais tem membros. Verdade. Né, em todo o Brasil e no exterior também. Né? Então, a gente quer muito, eu quero te agradecer imensamente pelo presente, um grande presente. Outra observação também que eu falei com o César antes de entrar ao vivo aqui, entrar assim, Estamos gravando. Estamos gravando aqui na gravação, né? Falando sobre Edir Macedo. Eu conheci Edir Macedo de criança, né? Você falou. Que eu morava no Rio de Janeiro, como eu falei, Duque de Caxias, né? E eu, através disso, eu conheci Edir Macedo como criança. Então, Edir Macedo realmente é um homem que eu tenho um grande carinho por ele. Claro que não vai lembrar de mim há muitos anos. Se eu chegar perto dele agora, não vai lembrar daquela época. Eu era criança. Mas ele realmente tem eu tenho um respeito muito grande pela Igreja Universal, um respeito muito grande. Foi uma escola para mim, né? Até congregou lá? Congreguei na Universal lá, criança, e congreguei também na Universal. Fiquei 5 anos como obreiro na Universal, né? Ali em Paraíba, né? Então, um grande abraço a todos os irmãos da Igreja Universal do Reino de Deus, que eu tenho um carinho por você, um respeito muito grande. E ainda mais pelo Edir Macedo, que é uma pessoa maravilhosa, um cara maravilhoso. Minha mãe, por exemplo, foi liberta na Igreja Universal. Né? Eu posso falar aqui que minha mãe, ela manifestava. Vou falar aqui porque é verdade, minha mãe manifestava. E através de Jesus, a Igreja Universal, minha mãe foi liberta. Essa multiforma que a gente já falou. O importante você falar é que até as pessoas que não têm religião ou não congregam, eles falam assim, às vezes a pessoa está com um problema sério e fala, só na Universal. A outra fala assim, fulano tem um vício, só na Universal. Por que criou essa marca, criou essa possibilidade? Porque, de fato, o ministério eles vão para a brecha, eles vão para brigar por isso. E aí, é lógico, é claro, a gente deve sempre falando dessa multiforma, tem aquelas igrejas que a gente sabe que e são tão importantes quanto a Universal, mas que tem outro jeito de pregar a palavra, tem uma outra forma de agir, e que não é menos importante, ela tem a devida importância e são necessárias. Né? A gente não pode esquecer que são muitos ministérios, mas ainda falta igreja. Verdade. Ainda falta templo. Ainda falta novas oportunidades. Né? Então, quer dizer, e aí, né, a gente sabe que isso é assim. Desculpa, eu estou tomando o seu tempo. Perdão. De jeito nenhum. É um prazer. Vamos que vamos. Não. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, dá o seu like, pode fazer o comentário dessa entrevista que eu vou começar agora aqui. Já me inscrevi. Já está inscrito já, nosso novo inscrito no canal aí.
Vamos para as perguntas aqui, pronto para as perguntas aí? Tá pronto? Oh, vamos lá, vamos que vamos. Como foi seu encontro com a fé cristã? Houve um momento marcante que você lembra? Houve muito, assim, foi muito marcante de fato. Dá um testemunho muito longo. Eu tive um período da minha vida que fazia baile, tinha uma danceteria na cidade, e garoto jovem, não sou muito feio, sou mais ou menos, e era um pouquinho melhorzinho. E aí, sempre você sabe como é que é, aquela história toda. Eu gostava da cervejinha, eu gostava de sair namorador, aquela história toda. E, rapaz, do nada me apareceu uma doença cardíaca, e aí, o saudoso doutor Ademir, cardiologista, doutor Vitor, doutor Welter, fui a todos os cardiologistas possíveis e imagináveis, todos, sem exceção. E todos falavam uma coisa, você não morre disso. Aí eu lembro agora do doutor Vitor falou assim, aqui em Paraíba mesmo tem um cara um senhor, na época estava com 70 e poucos anos, e tá bem, mas você vai ter que usar um remédio que vai chamar Atransil, porque o meu coração descompassava. Aí dava aquela taquicardia, voltava, dava de novo. Enfim, e eu ficava desnorteado, porque você pensa, um garoto novo, né, flor da idade, e muito preocupado. Na época eu me lembro que eu vendia para um atacadista também lá da cidade, e aí numa dessas viagens, ia tomando remédio, deu na cabeça de não tomar o remédio, rapaz, passei muito mal. Cheguei em casa, falei isso com a minha mãe, falei com uma das minhas tias, e elas começaram a campanha na igreja metodista. Olha que benção. E aí começaram a campanha, lá com o irmão Pedrinho, e aí, mas assim, como é que eu posso te falar? Eu recebi a cura logo depois. Logo depois entendi que era um milagre de Deus, mas não queria nada com Jesus, nada com a igreja. Não recebia aquela história que, não, foi... Aí depois você até duvidava, achava, não, isso não tem nada a ver, o médico errou, os três erraram. Os três erraram, os três renomados, né? Doutor Ademir, cardiologista, que era da rede pública municipal, aqui da cidade, doutor Vitor, que todo mundo conhece, renomado, e o doutor Welter. Todos os três falaram a mesma coisa. Você tem que tomar o resto da vida, não tem escapatória, não tem cirurgia, não tem nada, mas você vai... E eu achava aquilo horrível, terrível, um garoto. E aí, eu estou na casa do meu avô, final de semana, aí a gente tinha um churrasquinho, tinha tomado uma cervejinha, né? Era o hábito. Não me embriagava, mas tomava cervejinha para descontrair. E tinha vários primos lá, e entre eles o Carlos Ailton, que é um garoto que é muito abençoado. E a minha tia virou para mim e falou assim, hoje tem uma festa na Brasil para Cristo, e eu vou te convidar, de jovens, não sei o que lá, que é a história toda. E aí me veio uma imagem que eu tinha... eu sentado na igreja Brasil para Cristo, na primeira fila, do meu lado a minha tia, do lado direito, e do lado esquerdo o Carlos Ailton. Mas pensa num sujeito atravessado, o Carlos Ailton. Moleque, garoto, muito mais jovem do que eu, gostava da bagunça mesmo, nunca pensei de ir à igreja, né? E eu sonhei aquilo e me veio aquela imagem, falei, tia, vou te falar um negócio. Se o Carlos Ailton for comigo na igreja, eu vou na igreja hoje. Mas, rapaz, imagina, eu imaginei, né, e lembrei do sonho. Falei, se for de Deus, né, leigo, totalmente leigo. E aí a tia foi lá e convidou o casal. Rapaz, eu tinha um Escort, até um carro bem novo na época, e ainda solteiro, fui para em casa, tomei banho, doido para ir atrás das menininhas, para ir para a rua, né? Quando eu saio de casa, banho tomado, perfumado, arrumadinho, que eu olho para o carro, sentado no capô do carro, meu primo Carlos Ailton. Não, vou na igreja contigo. Rapaz, eu fiquei arrepiado. E eu, não vamos nada, tá maluco, opa, marquei com a menina na rua, ele falou, não, nós vamos. Cheguei na igreja, a igreja super lotada. Mas se contava falar eu estou contando uma história aqui, mas quem viveu essa situação sabe do que eu estou falando. A igreja super lotada, encontro de jovens, domingo, né? Eu falei para ele, rapaz, vamos nada, tá cheio isso aí, não vamos nem entrar. Aí ele falou, não, rapaz, encosta, eu falei com a tia Georgina. Ele, um cara, né? Voltando a falar, na época da pá virada, hoje é mais tranquilo. Já envelheceu um bocadinho. E aí,
Aí chegamos, parei, ele insistindo, parei o carro, estacionei longe, viemos a pé, encostamos bem distante. Aí quando eu estou caminhando, chegando para a igreja, eu falei, não tem jeito, não tem nem como entrar na igreja, superlotado, gente de Bom Jardim, Cantagalo, todos os lugares. E engraçado que é os lugares que eu vendia para a empresa. E aí, fiquei meio assim, rapaz, e falei assim, não tem como entrar. E o meu sonho, eu falei, não tem nada. Aí já me tranquilizei. No meu sonho, eu estava sentado na primeira fila, minha tia de um lado e o casal do outro. Quando a gente saiu, virou, falou, vamos embora. Ele aceitou. Quando eu virei, meu tio Jorge Rocha, me chamou lá, falou assim, sua tia está na primeira fila guardando 2 lugares para vocês. Olha só. Ela não sabia do aqui. Ela não sabia do sonho. Aí eu cheguei, cara, chorando. Sabe como é que é? Aí você sabe que não tem nada a ver com homem, ninguém sabia da história, eu só falava se ele fosse, eu iria, porque eu tinha criado aquela situação na minha cabeça. Quando eu sentei, eu virei para ti, se tiver oportunidade, dou testemunho hoje que eu fui curado, porque eu já tinha sido curado. E eu vou dar o testemunho, contei a história. Que benção. Rapaz, hoje eu tenho facilidade de falar com ele no microfone, mas naquela época não tinha. Né? E Deus me inspirou, eu falei, e falava dos lugares, aí eu contei com detalhes, dos lugares quando eu passava para o Cantagalo, quando eu passava para o Cordeiro, o trauma que eu tinha, né? O Milton está fazendo sinal, tem que ter um break, né? E aí, eu lembro, e falando isso para as pessoas que estavam lá, gente de lá. Olha que maravilha, como Deus é bom. Então foi assim, foi o primeiro grande, você não cai. Não, lógico que a gente sempre teve fé, acreditou em Deus, mas nesse dia era incontestável, você não podia contestar. Era Deus mesmo. Não tinha nada humano. E aí foi um passo de cada vez, vou para aqui, vou para ali, aceitei Jesus na Assembleia de Deus do Botafogo, fui congregar depois, um tempo depois, fiquei 10 anos na Metodista do Brasil, né? E hoje, para honra e glória de Deus, eu congrego na Ibricarmo, né, que é Igreja Batista de Renovação Espiritual, né, que tem lá em Além Paraíba, que é o pastor Plínio, que é o nosso presidente, benção, Deus. homem abençoado. E a gente está nessa luta, né? Todo dia, um dia após o outro, e glória a Deus, para a honra e glória de Deus. Que benção. O pastor Luciano Corguinha foi quem? Ele hoje é meu cunhado. Ele que foi quem me batizou. Que benção. Ele estava na Jeruel. Eu passei por um momento pequeno, na verdade, meu batismo se deu na Jeruel, que as minhas irmãs estavam todas lá. Aí vamos todo mundo para lá, porque era aquele culto de jovem, enfim, foi assim. Que benção. Não sei se eu esclareci bem. Não, é ótimo, isso mesmo. Outra pergunta para o César aqui. O que mais te inspira hoje em seguir a Jesus no dia a dia? A graça, né? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há nada, é tudo de graça. Tudo já foi feito, já foi consumado. E você entender isso te dá uma paz, uma leveza, uma certeza, né? O que mais que é transformador, o que nos faz cada dia mais fortes, é porque nós sabemos que tem um Deus, Todo-Poderoso Deus, Criador do céu e da terra, aquele que cuida de todas as coisas. Que benção. Qual personagem ou história bíblica mais fala ao seu coração e por quê? Rapaz, aí você vai ficar aqui 3 dias. Tem algumas que são intrigantes. Gideão, ele se considerava o menor da casa, da menor tribo, aquela história toda. A teimosia dele em não querer aceitar. E a gente pode falar de outros também, Jeremias e tudo mais. Mas a gente... impactante sobre todos os aspectos, né, é Davi, né? Porque não é só o que acontece com ele, né? Não é só as possibilidades criadas através da vida dele, mas acima de tudo o zelo que Deus tinha com ele. E quando você fala do homem segundo o coração de Deus, acho que é o que mais se aproxima. Vamos falar de Abraão, que era amigo de Deus, o homem considerado amigo de Deus, né? Todas as histórias, elas nos levam, né, a grandes personagens, né? A Bíblia
ela nos leva a algo maior. Se a gente pegar aqui, com certeza, o livro que você me deu, né? Com certeza, já estou até indicando, nem li. Como vencer suas guerras pela fé, do Bispo Edir Macedo. A gente vai identificar personagens, né, que nessas histórias humanas, eles dão alguns bons exemplos. A Bíblia, ela de capa a capa, ela relata seres humanos ao avesso, homens improváveis de serem heróis em qualquer situação. Nos dias de hoje, então, esquece. Né? A gente não poderia... Como você fala de Moisés, um homem gago que tinha todas aquelas... E ele tinha uma missão gigantesca, que era convencer o povo e convenceu o faraó. E, enfim, de outras situações. Matou, fez... Olha só, essa grandeza, esse Deus... Se a gente for pegar, então é difícil você falar de um ser. Jacó, rapaz. Eu sou apaixonado pela história de Jacó. O Jacó, depois de Israel, ele não é só pela questão da transformação. É acima de todo o zelo, cuidado que Deus teve com ele em todas as questões. Ele está lá, né, deitado no solo, um travesseiro de pedra. Ele tem um encontro com Deus. E aí eu quero crer, lógico, entendo e tenho a certeza, mais absoluta certeza, ele não lutou com um anjo, né, só. Né, e Deus permitiu que ele tivesse êxito naquilo ali. A permissão de Deus, é claro, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que verdadeiramente amam a Deus. E nessa situação, nessa circunstância, olha a grandeza disso. Então é difícil você apontar ou apontar uma, que também nós temos mulheres que são... que tem relatos inspiradores, então é difícil. Desculpa, eu não fui muito objetivo, mas era a intenção de mostrar o quanto é vasto essa possibilidade. Agradecer mais uma vez ao nosso irmão César, né, por estar nos recebendo aqui na Cidade do Carmo. Aqui. É um prazer. É um prazer grande estar com o irmão aí. Outra pergunta aqui, como a fé te influencia em suas decisões e relacionamentos? O tempo todo, né? Relacionamento primeiro com Deus, né? A gente tem o hábito de pela manhã sempre orar a Deus, pedir a direção de Deus, inclusive para as questões de relacionamentos, relacionamento interpessoal, de questões, o dia a dia, ele nos ensina muita coisa, mas viver de fato é uma arte. Então, quando você precisa sempre estar colocando nas mãos de Deus todos os passos que você vai dar, inclusive com quem você vai falar. Então, isso Deus tem nos abençoado todo instante, não tenho dúvida. Amém, que benção. Você já passou por alguma situação em que sua fé foi colocada à prova? Muitas vezes, mas eu quero aqui partilhar, que eu não gosto muito dessa palavra compartilhar, mas é partilhar, partir mesmo. Isso. Né? Eu fui preso. Estive preso. Olha só. Estive preso durante um período considerável. E é claro que existe aquele momento que você fala, será que Deus esqueceu de mim? Assim, e hoje eu dou glória a Deus por ter acontecido isso. Primeiro porque você... mas você gostou de sofrer? Não, pelo contrário. É porque você passa a dar valor a coisas que você não dava antes. E você vivencia e vive situações que jamais você poderia ter vivido antes. E você tem a possibilidade também de ensinar situações importantes para outras pessoas. Então foi um momento difícil, extremamente difícil. Teve um determinado momento que eu falei, meu Deus, acabou minha vida. E aí sempre Deus tinha alguém para vir trazer uma palavra, para poder ministrar algumas situações. Inclusive, se eu der o testemunho aqui das coisas que aconteceram, você vai falar, mas isso é impossível. Tudo que aconteceu. Eu aprendi também que tem 2 lugares onde a oração chega muito mais rápida. Quando você está no presídio, quando você está no leito de morte. Ali, eu não tenho dúvida que o Todo-Poderoso Deus vira para poder ouvir instantaneamente, que envia anjos para poder estar cuidando, estar zelando. Porque morrer, todos nós vamos morrer. Isso é da vida, da natureza humana. Aqui nós somos carne, alma e espírito.
O espírito ele vai para o céu, é automático. A alma é a essência humana. É aquilo que cria os transtornos, as dificuldades, é que nos coloca em xeque, né, o tempo todo. Né? Tem as vaidades, que são humanas, enfim, tem tudo isso, é uma grande situação. E aí tem a carne. Essa não vai para lugar nenhum. Essa vai continuar aqui, não tem como. Então, não adianta, nasceu, vai morrer. Então, mesmo nesse momento de aflição, quem conhece Jesus passa mais tranquilo. Ele tem essa possibilidade de entender tudo aquilo, a necessidade também do final, que é chegada a hora, é chegado o momento. Então, e quando você está numa dessas duas situações, você entende e você admite que existe um zelo especial por esses dois momentos. Isso é fato. Né? Desculpa aí, não, né? Tá ótimo. Não sei se choquei alguém, não. Mas Deus é o Todo-Poderoso, Deus Criador do céu e da terra. Hoje eu dou glória a Deus por ter vivenciado isso, por ter visto isso, por ter aprendido com isso. Mais outra pergunta para o César aqui, se tem algum louvor ou hino que tem um significado especial para você? Se você lembra. Eu não posso fazer isso, senão eu vou estar sendo injusto com tantos e tantos louvores e de alguns amigos, de pessoas que eu tive, Deus me abençoou, eu ainda mais radialista, né? Coloca louvor, você não conhece louvor, um monte de louvor. Radialista, E a questão de, nós trouxemos muitos, Bruna Carla, enfim, muita gente que a gente... É lógico que hoje, se eu falar hoje, o ser hoje, a gente está mais inclinado para os louvores do Fernandinho, por causa da idade. Isso, né? Mas eu não quero ser injusto com ninguém, não quero ser... eu Anderson, enfim, não quero falar aqui. Se eu falasse de cantores, já seria Kleber Lucas, enfim, já ficaria difícil. Imagina de um louvor específico de um. São muitos. É melhor assim. Que benção, que benção. Como você enxerga o papel do cristão na sociedade atualmente? Hoje, cada vez mais necessário, né, dizer do amor de Cristo, falar do amor de Cristo, falar que Jesus é verdade, o caminho, a verdade e a vida. O cristão, mas ele tem que se posicionar. Ele se você não tiver posicionamento, se você não estiver se mostrando e dizendo, falando, você também não só está perdendo a oportunidade, mas você está deixando, né, de cumprir com a sua obrigação, a grande obrigação que é evangelizar, que é falar do amor de Cristo. Né? Então, o cristão hoje, ele é peça fundamental nessa engrenagem, né, do dia a dia, mostrar quanto Jesus é bom. Que tem dificuldade, vai continuar tendo. Sem dúvida. Você vai ter luta, vai continuar tendo. Sem dúvida. Mas você vai ter alguém que você possa confiar. Porque, César, se você não tiver luta, você não tem vitória. Se Deus desse tudo na sua mão, tá doido. Você não buscaria. Não, vou buscar para quê? Está dando tudo na minha mão. Então, muitas vezes a luta vem não para te envergonhar e nem para te desanimar, é para te fortalecer. Não, e é isso aí. O que não me mata me fortalece. Exatamente. Isso é uma fala importante. Você falou aí, Deus dava tudo para o povo lá no deserto. Exatamente. Tudo, maná, não faltava nada. Aí não deram valor. O pessoal continuava reclamando. Não deram valor. Agora você imagina, murmurando. Então, eu queria voltar para isso. Mas eu prefiro voltar lá para o faraó, comer lá, que é morrer aqui no deserto. Vai entender. O povo é o mesmo, só mudou a época e o ano, mas é verdade. É a mesma coisa. Outra pergunta aqui, deixa eu ver aqui. O que você diria para alguém que está enfrentando dificuldades e busca esperança? Então, eu diria que há a esperança, há a possibilidade. E só tem um caminho, vou voltar a falar, é meio clichê, né? Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Só existe esse caminho, não há outra solução. É lógico que os amigos são importantes. Entendeu, Gil? É importante você ter amizade, é importante o pai e a mãe. Não tem ninguém melhor do que o seu pai, a sua mãe, aqueles que têm a possibilidade de ter pai e mãe. Eu, infelizmente, perdi meu pai, mas eu tenho a minha mãe, né, a esposa, os filhos, tudo é importante. Né? Mas é confiar e colocar nas mãos de Deus. Me ajuda, me socorre. E Ele, com certeza, tudo fará. Que benção.
Aproveitando que você falou, né, da sua família, dos filhos, da esposa, qual é o conselho que você dá para aquelas famílias, aqueles casamentos que estão sendo destruídos, já que a sua família é um casamento abençoado, seus filhos são abençoados? Qual o conselho que você passa para as pessoas que estão nos assistindo nessa noite, né? Nessa hora aqui? É importante a gente falar. Vou falar um troço polêmico aqui, hein? Pode falar, fica à vontade. Mas é inspirado em Deus. Né? A palavra nos diz: o que Deus uniu, homem nenhum pode separar. Exatamente. Mas se Deus não uniu, se aquilo foi coisa da cabeça, fruto do homem, do pensamento humano, da necessidade humana, a gente precisa sempre refletir a respeito disso. Eu sou casado pela segunda vez. Olha só. Meu primeiro casamento não era a vontade de Deus. Foi a minha vontade, a vontade talvez da menina. Né? E hoje, para uma glória de Deus, hoje eu tenho um casamento abençoado e que Deus uniu. Que benção. Foi Deus que uniu. Porque a gente namorou há mais de 20 anos atrás. Olha. A gente não tinha mais contato algum. E no pior momento da minha vida, quando eu olhei para o lado, quem estava do meu lado é a pessoa que lá atrás foi minha namorada. Olha só. No pior momento da minha vida, quando eu não tinha com quem... É lógico que eu tinha meus familiares, meus amigos. A gente está falando de coisa de homem e mulher. A pessoa que estava disposta a encarar tudo por mim era essa menina. Então, que eu tenho muita honra de falar, a Delvânia é o grande amor da minha vida, né? Depois de Jesus, porque porque é muito fácil, Gil, alguém te abraçar quando você está bem. Exatamente. É muito fácil ser amigo do prefeito, do deputado, do governador, do senador. Agora, ser esposa do ex-presidiário é difícil. Numa cidade pequena. Isso. E essa foi a demonstração de um grande amor. E esse grande amor, eu agradeço muito a Deus por isso. E foi difícil entender, porque foi um pastor, até o pastor Luciano gosta de falar muito dele, que é um pastor que hoje não está aqui conosco, ele está em Niterói, mas é um homem muito abençoado, porque ele o tempo, pastor Manuel Tavares, ele tinha certeiramente as palavras para poder te falar no momento correto, da forma correta. E quando ele falou isso comigo, ele falou: e se Deus não abençoa? Olha só. Foi um questionamento. E às vezes, porque eu tinha também essa preocupação. Mas e eu também, eu não fiz nada para poder romper o casamento. Infelizmente, foi uma opção da minha ex-mulher. Mas eu ficava assim, mas será que eu posso casar de novo? Será que é possível? Por quê? Por isso e aquilo. E biblicamente ele mostrou que sim. E glória a Deus pela vida. Meu amigo, amado, querido, pastor Manuel Tavares, homem de Deus. Que benção, que benção. Outra pergunta para o César aqui. Como você lida com críticas ou preconceito por ser cristão evangélico? Já recebeu alguma crítica? Não, pai, tá doido. De você tá no evangelho e vai ali para... ali para ser, né, político, né, ser um prefeito. Coisa. Já teve apoio da igreja, a igreja te criticou, não teve apoio, não teve dificuldade nenhuma. Não, sempre tem. O que acontece é que você não pode deixar. Deixa eu te falar uma coisa, eu vou lembrar aqui de Davi. Davi, já que a gente citou Davi em determinado momento, Davi teve um momento que ele tinha que optar. Ou ele ficava na mão do rei, ou ficava na mão de Deus. O rei, ele podia pedir misericórdia de Deus. Não, me salva disso aqui. Não vou me matar, não deixa ele me matar, não sei o que lá. Mas Deus, ele não podia pedir mais ninguém. Era Deus, Deus. Mas ele sabia que Deus sondava o coração dele. Sabia a essência dele, o que ele tinha dentro do coração. Então, para ele, foi tranquilo, foi sossegado. Não, eu quero a tua justiça, eu quero ti, Senhor. O Senhor que cuida que vai resolver isso. Por quê? Porque Deus sabia desses. Então, por que eu falo isso? Eu sou cheio de defeitos. Se você nem precisa procurar um defeito em mim, não. Você vai achar de cara. Mas eu tenho convicção que talvez eu seja o maior pecador da história da humanidade. Porque a gente peca, é normal, natural. O ruim é permanecer no erro. É verdade. Mas errou, isso é natural. Agora tem uma coisa que ninguém tira de mim, o meu coração. Ninguém tira as minhas intenções. Se aconteceu algo errado,
ou certo, Deus sabe do que estava no meu coração. Então é isso que me tranquiliza. Então se alguém me critica, eu nunca levei crítica a ferro e fogo. As críticas construtivas, então, e aí eu vou lembrar meu pai. Meu pai falava o seguinte, quando você tem uma... Aí eu fazendo crítica, quando você tem alguma crítica de alguém, fala para outra pessoa, chama o cara, fala com a pessoa, de preferência, longe de outras pessoas. Se você vai chamar a atenção do servidor de alguma coisa, ele do jeitinho dele, ele é um cidadão muito humilde e bem simplório, e aí ele falava, chama lá, conversa no cantinho, deixa ninguém ouvir, né? Fala para tentar construir e melhorar. Assim é a vida da gente. Quando eu tenho crítica de alguém, eu não vou falar da pessoa, vou chamar a pessoa e vou, dá para ajustar isso aqui? Dá para a gente levar desse jeito? E quando eu tenho algo importante para falar de alguém, dar um elogio, raramente eu faço na presença. Entendeu, Gil? Uhum. Porque parece puxar saquismo. Meu pai falava muito isso. Quer elogiar, elogia na ausência. Porque você vai estar falando de fato e alguém vai falar, ele verdadeiramente gosta de você, gosta disso porque falou a respeito disso de você. E aí não parece, estou puxando o saco do Gil, falando que ele não, é porque aquilo marca de fato. É claro. Né? Se você tem uma crítica, fala com um cara, não vai falar com o outro. E se você... Então, para mim, as críticas, se elas são construtivas, alguém vinha falar comigo, tranquilo. Se falavam com o outro e falavam mal de mim, também tranquilo. Porque eu sei da minha essência. Eu sei do que eu sou. Sei da minha insignificância, dos erros e acertos que eu tive. E todas as vezes eu vou falar unanimemente, por unanimidade, todas as vezes que eu errei tentando acertar. Nunca errei premeditando o erro. Então, para mim é tranquilo. Eu durmo e acordo sossegado. Tem uma pessoa que eu durmo toda noite, além do Espírito Santo. Tem que dormir. Não é minha mulher, não. Porque às vezes ela pode brigar comigo, botar passar. Nunca aconteceu. Glória a Deus, não. Mas pode. É, verdade. Mas a minha consciência, irmão. Verdade. Essa não é que eu boto a cabecinha no travesseiro. Tem que estar em paz. Verdade. Que benção. Bem, tem uma pergunta que não está aqui nos scripts aqui, não. Uhum. Mas é só uma curiosidade. Quais são os seus projetos para o futuro em 2026? Ou se tem, de repente, aí... Rapaz, tá ou você vai querer... Você é ex-prefeito, né? Isso, ex-prefeito. Você que não sabe, ele é ex-prefeito da cidade do Carmo. Isso. Tem vontade de se reeleger novamente, não? Vontade... Seus projetos aí para o futuro? A gente tem vários planos. Ano que vem vai ser um ano muito importante, Gil. Por isso que eu perguntei. Nós temos muitos projetos, muita coisa projetada. Projetar é aquilo, né? Você está projetando, imaginando e possibilitando. Mas eu vou ficar nisso, só nesses projetos. Aguardem em verão, se Deus quiser, com a graça de Deus, para a glória de Deus. Nós estaremos muito próximos. Eu quero até revelar em primeira mão. Claro, vai ser um prazer. Se Deus quiser. Vai ser um prazer. Aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Claro. E aquilo que é possível e importante para a nossa cidade. Né? Como um grande projeto de vida, mas mais do que projeto de vida, que o projeto de vida é meu, mas mais do que projeto de vida, é um projeto de uma cidade, para poder buscar coisas, alavancar em situações e proporcionar dias melhores para todo o nosso povo, para toda a nossa gente, que é o que interessa. Política boa é aquela que ajuda, que resolve, que soluciona, é aquela que não olha para quem o cara votou, deixou de votar. O eleitor ele tem o direito de votar em quem ele quer, da forma que ele quer, no dia que ele quer, e se quer. Né? Muitas vezes a pessoa não quer. Mas a gente precisa saber respeitar que quando o eleitor vai lá na urna, digita o número da pessoa, espera a foto aparecer e confirma, e está falando, lute por mim, trabalhe por mim, exerça a sua função, porque eu preciso do político. O mundo desde quando é mundo, a política está inserida. Jesus foi um grande político, um revolucionário. Exato, né? Em todos os sentidos. Verdade. Não sei se eu respondi, mas eu fui evasivo. É isso mesmo. Aguardem os próximos capítulos. Isso aí. Estamos chegando ao final, já agradecendo mais uma vez o César aqui com a gente aqui, na cidade do Carmo. Então, viemos até o Carmo, né? Eu e Milton Carvalho, Milton. Sabe, já nem para ir para vir aqui no Carmo entrevistar. Obrigado. Essa bênção de Deus aí, agradecer o carinho dele aí. Quais as atitudes práticas um cristão deveria ter para refletir o amor de Deus no mundo? Qual é que você acha as atitudes? Acima de tudo, a gente precisa sempre entender que nós não somos merecedores de nada
E também entender que a empatia, quando você se coloca na condição do outro, daquilo que o outro está sofrendo, daquilo que o outro está vivendo, se coloca na condição dele, que às vezes, muitas vezes, ele não tem como se defender, não tem como se ajudar, né? Isso é esclarecedor, é revolucionário também. Acho que o que Jesus veio trazer para nós e nos mostrou, né, em todos os momentos dessa importância, né, que é se colocar na condição do outro. Que nós possamos, né, as pessoas que nos ouvem nesse momento, que nos veem, que possam refletir um pouco, refletir acerca das dificuldades, das limitações, mas também entender que tem gente passando por situações piores do que a nossa. Tem gente nesse exato momento que às vezes você está achando que está sofrendo nada. Tem muita gente sofrendo muito mais do que você. Tem muita gente hoje, nesse exato momento, que não tem o que comer, não tem o que beber. Pior, às vezes vê os filhos não tendo o que comer. Verdade. Não tendo o que beber. Não podendo fazer nada. Imagina aí, essa dor. Essa dor é maior do que todas? Não. Existe uma dor maior do que essa. Existem outras dores ainda maiores do que essa. E a maior de todas as dores, a palavra de Deus nos garante, foi a dor que Jesus sentiu por nós. Então não há ser humano na Terra, nenhum ser, né? E o Evangelho é tão lindo por conta disso, não há nenhum ser que esteja sofrendo o que Jesus sofreu. E ele não era qualquer um, ele era 100% homem, 100% carne, que estava lá sofrendo, mas 100% Deus. E aí, para finalizar, porque eu acho que é a última que você falou? É a última, quase. É a última, quase? Vamos tomar só mais uma, só para encerrar. Não, então não vamos encerrar. Só no final. Então é que a gente consiga entender isso, que a gente não... essa nossa insignificância, nós somos insignificantes, mas eu ouvi também o pastor Luciano falando ainda hoje, ele estava falando a respeito de que com Deus nós somos grandes. Verdade. Né? Somos grandes, somos fortes, e acima de tudo nós somos filhos, né, que lá em João, Deus nos garante que em um determinado momento nós somos criatura, mas a partir de um determinado momento nós somos filhos, herdeiros do Todo-Poderoso Deus, Criador do céu e da terra, o dono do ouro, da prata, de tudo que aqui existe, subsiste. Benção. Esquece, né? Benção de Deus. Vamos esquecer o resto. É verdade, que benção de Deus aí. Quer deixar alguma mensagem para alguém, para estar assistindo alguma mensagem? Eu te agradecer por essa oportunidade, né? Agradecer também ao Milton, que me deu essa possibilidade e oportunidade de conhecê-lo. Não conhecia seu trabalho, né? Te dou os parabéns, parabenizo. Existe uma necessidade muito grande. E eu estava lembrando, né, dos programas que eu assistia do Milton, né, as pessoas entrando, logo mais vou estar lá, né, na live, ajuda a gente de Santos Dumont, de Belo Horizonte, Juiz de Fora, de várias cidades, Cataguases, Leopoldina, Ceará. Então, você expandiu, abriu espaço, parabéns por isso. É um troço revolucionário, nunca tinha visto algo parecido, acredito eu que é o único, né? Acho que nesses moldes, dessa forma, de graça, ajudando ao reino de Deus, porque a propagar, né, não só o louvor, mas também propagar a palavra e, acima de tudo, dando oportunidade. E muitas vezes você mesmo disse, você não cobra nada. É lógico que as pessoas quiserem ajudar, sempre será bem-vindo. Mas aí, é isso. Te dar os parabéns e agradecer ao Milton por essa oportunidade. Obrigado, Milton. Muito obrigado pela oportunidade. Deus continue te abençoando. Nós agradecemos, né? E para finalizar, quais as redes sociais que as pessoas podem te adicionar? Tem alguma rede social que as pessoas... Eu tomei devagar esses dias. Eu tenho lá o TikTok lá, né? E também tem o Instagram, César Ladeira, é lá. Bota César Ladeira que vai aparecer. Tem Facebook, a gente está em todas as plataformas. A gente está meio paradinho lá. Deve ter uns 2 meses que a gente está que a gente está com esses projetos avançando, e aí agora tem me faltado um pouquinho de tempo. Né? A gente vai lá, vem cá, naquela costura que é necessária nesse momento, mas já, ainda no mês de dezembro, a gente vai ter muitas novidades lá. Que benção, que benção. Antes de encerrar aqui, né, essa entrevista, agradecemos ao César pelo carinho aí, fazer uma oração. Amém. Fazer uma oração para finalizar. Amém. Né? Você que está nos assistindo, você vem estar recebendo
a oração através do Espírito Santo, através do Amém. nosso irmão César aqui. Glória a Deus. Uma oração. Amém. Eu que vou orar? Isso, Que por honra, hein? favor. Vamos colocar de pé? Vamos lá. Amém? Amado Deus, querido Pai, todo-poderoso Deus, Criador do céu e da terra, muito obrigado, Senhor Deus, porque aqui estamos, Senhor Deus. Nós não marcamos nada, foi o Senhor quem marcou essa Amém, oportunidade, Senhor. Essa possibilidade de encontrar e entender algo que é um projeto do Senhor. Amém, aqui na terra. Senhor Deus, venha abençoar, cobrir, Senhor Deus, com o seu manto sagrado, não só o irmão Gil, mas todos os seus familiares, todas as pessoas, todos os ajudadores, colaboradores, entusiastas, Senhor Deus. Oh Deus, expande essa rede, Senhor Deus. Abençoa, Senhor. Oh Deus, faça com que haja multiplicação de pessoas, de seguidores, de pessoas, de ajudadores, de colaboradores. O Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer o sobrenatural. Ele já tem muitos seguidores, mas, Senhor Deus, quadriplica isso em várias vezes. Que possa ser alcançado também pessoas através dos louvores das pessoas, Senhor Deus, que possam ser evangelizadas, Senhor Deus, porque tudo coopera para o bem. O Senhor está à frente desse ministério, é um ministério, é um dom. Deus, o Senhor projetou isso, planejou isso, então continua abençoando. Eu quero também pedir, Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar também todos aqueles que nos escutam nesse momento, que nos ouve, ou você que está em casa aí nesse momento, que está passando por uma dificuldade, faça uma prova com Deus. É isso. Não é colocar Deus contra a parede, não, mas é demonstrar, eu estou aqui, eu preciso, né? Um homem de Deus, certa vez, ele não tinha solução, ele não podia fazer nada. Ele falou, é contigo, eu já fiz a minha parte, já estou aqui, não sei o quê, e tudo, e botou na mão de Deus e descansou. Descanse você hoje, nessa noite, descanse você hoje nessa oportunidade, porque Deus é o Deus, o Todo-Poderoso, não é qualquer pessoa, não é qualquer ser. Ele estava antes, ele está antes, ele é antes, durante e será eternamente. Tudo vai acabar, tudo vai passar, mas ele vai permanecer, porque só ele com ele. E só para ele são todas as coisas. E que você possa entender que só há um caminho, só há uma verdade, só há uma forma de chegar à vida eterna, que é Jesus. Eu quero também te agradecer, Senhor Deus, pelo meu ministério, Senhor Deus. Amém, continua me abençoando, Senhor Deus. Onde eu Senhor. colocar a planta dos pés, seja abençoado. Também, onde tocar com a palma das mãos, também seja abençoado. Abra, Senhor Deus, as oportunidades para que nós possamos falar genuinamente do teu amor para pessoas Senhor. Que a gente tem falado e que de outra forma não conseguiria alcançar. Oh Deus, fala, Senhor Deus, aos nossos corações, para que nós possamos ter a palavra certa, na medida exata, sem afrontar, sem agredir, sem trazer transtorno, e que nós possamos, Senhor Deus, cada vez mais ser um exemplo vivo do teu amor. Amém, Senhor. Deus abençoe a minha família, o meu lar. Abençoe, Senhor Deus, venha brindar tudo aquilo que o Senhor nos deu para administrar, Senhor Deus, Amém, que nós possamos ser bênção nesse lugar. Continua nos abençoando. Abençoa o Milton, a família dele. Abençoa todas as pessoas que nos ouvem nesse momento. Em nome do Senhor Jesus, eu já te agradeço. Muito obrigado, Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. César, obrigado, querido. Muito obrigado. Tá? Deus abençoe você, sua família, seu ministério. Amém. E quando quiser, estamos aqui para... Vamos lá, vamos para cima. Chama a gente, nós estamos aí. E você que está nos assistindo, que você venha se inscrever no nosso canal, venha fazer um comentário, por favor, aqui embaixo, que você achou da entrevista com o nosso irmão César, né? Aqui da Cidade do Carmo. E você vem se inscrever. Fiquem todos na paz. Me perdoa se eu me excedi alguma coisa. A gente é humano. Nada, tá ótimo. Fiquem todos na paz de São Jesus. Amém.